A paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de juntos podermos buscar a presença de Deus. Amados, gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 16, que nos diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Amados, aqui nós percebemos a primeira coisa que nós aprendemos neste versículo, nesse trecho da palavra de Deus que estou compartilhando, é que os discípulos haviam recebido uma ordem. E aqui nós vemos os discípulos obedecendo a esta ordem. A ordem foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma como os discípulos obedeceram, nós devemos obedecer às ordens do Senhor Jesus. Versículo 17. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E não é isso que realmente acontece? Quantas vezes, acontece de pessoas duvidarem? Nem todos estão adorando. A palavra de Deus nos diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas tem aqueles que, em determinado momento, não acreditam ou duvidam da presença do Senhor Jesus no culto, e por isso não o adoram. E talvez por mais outros motivos, mas aqui nós percebemos que alguns duvidaram, enquanto outros adoraram. Se nós fôssemos ver, tinha dois grupos de pessoas. Qual grupo você pertence? Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, ou aqueles que estão duvidando? Que o Espírito Santo ele possa tocar em nossos corações para que nós possamos pertencer ao grupo dos verdadeiros adoradores. Versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Amados, aqui nós vemos se cumprindo as profecias a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, como Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, ele se esvaziou. Ele tomou a forma de servo, não veio para ser servido, mas para servir. Se colocou em nosso lugar, mas também ele foi exaltado. Foi humilhado aqui na terra, mas foi exaltado no céu. E aquela glória que ele tinha antes com o Pai foi lhe devolvida. Nós vemos aqui se cumprindo a palavra de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o qual recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Agora, de posse desta autoridade, o Senhor Jesus ele dá uma outra ordem para os seus discípulos. Ele passa ali o cajado. Ele transfere aquela responsabilidade que quando ele estava aqui neste mundo em carne, habitando com os discípulos, ele estava salvando, curando, ele estava pregando as boas novas de salvação, o reino de Deus. Agora nós percebemos o Senhor Jesus Cristo ele transferindo esta responsabilidade para os seus discípulos. E aqui, amados, nós vamos ver que o Senhor ele recebe essa autoridade, então ele diz para os seus discípulos: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, a vontade de Deus é que mais pessoas venham segui-lo, que mais pessoas venham encontrar e venham tomar posse da salvação. Como o Senhor, nosso Deus, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, que nós possamos compartilhar esta vida que nós temos recebido em Cristo, para que mais pessoas possam ser discípulas do Senhor Jesus, como o Senhor diz em João capítulo 14, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. Mas se eu for e vou preparar lugar, voltarei para que onde eu estiver, vocês estejam também comigo. A vontade
do Senhor Jesus é que nós possamos segui-lo e que nós possamos fazer discípulos para que mais pessoas também venham segui-lo. E como que nós fazemos discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amados, o Senhor, Ele está conosco. Não pense que você está sozinho. O Espírito Santo, ele foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo para habitar em nós, para estar conosco, para nos ensinar, para nos guiar. Você não está sozinhos. Nós pertencemos, fomos mergulhados, pertencemos ao corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, somos a igreja e como a igreja devemos viver nesta unidade no corpo do Senhor Jesus, que não está dividido, mas sim unido. Devemos ter e mantermos esta união no Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração.